Meu nome é Fernando Betete, eu sou jornalista, o seu repórter saúde, e nós vamos conversar aqui, e pode ter certeza que a live de hoje, como todas, né? Como todas que nós temos feito, vai pegar fogo, literalmente pegar fogo. O assunto que a gente vai abordar é com o nosso convidado, o Dr. Alessandro Loyola. Ele me mandou aqui um breve resumo do currículo dele, que eu achei mais interessante o seguinte: tem várias atividades, mas por um acaso, ele é médico. E é em cima do título de médico que eu gostaria de estar começando uma pergunta bastante polêmica para ele, né? Que esse momento que nós estamos vivendo, o Brasil já ultrapassamos 150 dias de pandemia, e doutor Alessandro Loyola, na maioria absoluta das cidades brasileiras, dos estados brasileiros, até por uma legislação federal, é obrigado o uso de máscaras em locais públicos. Como médico e como cidadão, eu não sei se tem a mesma opinião, mas o que o senhor acha dessa legislação das pessoas serem obrigadas a utilizarem máscaras? A primeira coisa, você tem que rever aí que não é só locais públicos, viu, Fernando? É locais de acesso ao público e locais privados de acesso ao público. Então, de repente, se você juntar 6 pessoas na sua casa, para alguém, alguma autoridade, isso pode configurar um público e a sua casa vira um espaço privado de acesso ao público. Então, a legislação permite que, inclusive, espaços de propriedade privada, como lojas, restaurantes, sejam considerados espaços de acesso ao público. Isso vale para igreja, cinema, ou seja, a Lei 14.019 exige que você use máscara em toda parte, inclusive em casa, que são as atrocidades que a gente tem visto aí, né, de guardas municipais invadindo festas, invadindo lojas, prendendo pessoas, porque apesar de ser um espaço privado, eles configuram aquele espaço como acesso ao público. O uso de máscaras é um absurdo sem tamanho, sem tamanho. Existem vários raciocínios lógicos que você pode empregar para poder questionar o uso da máscara. Por exemplo, em países islâmicos, nós temos centenas de milhares de casos de mulheres que contraíram o Covid. Se cobrir seu nariz e sua boca evita você de contrair o Covid, como é que centenas de milhares de mulheres em países islâmicos que usam aquela burca pegaram a doença? É bem lembrado, é um fato bem lembrado. A maioria da população islâmica, principalmente as mulheres, né, tem como hábito, né, de se cobrir tudo, basicamente ficar somente o olho, né? Se o vírus, ele é uma partícula bem pequena. Quando o cara vai pintar o seu carro, se ele usar os EPIs corretos, você já viu como é que ele fica dentro do quarto onde ele pinta o carro? É um ambiente fechado, sem partículas em suspensão, para a tinta do carro ficar com boa qualidade. Ele usa uma máscara que veda o rosto dele, que chega a deixar uma marca de tão apertada que ela é. E a partícula da tinta, que ele está evitando inspirar com aquela máscara, ela é centenas de vezes maior do que a partícula do vírus. Se a gente precisa de uma máscara daquele tamanho, vedada, apertada no rosto, para evitar você de aspirar uma partícula do tamanho de uma bola, qual o tamanho da máscara que você precisa para evitar de aspirar uma partícula que é 1/5 de um grão de arroz? Quando você vê lá nas epidemias do vírus ébola na África, e você vê as pessoas retirando os corpos dos mortos pelo vírus e colocando em covas coletivas e por aí vai, você já viu como é que aqueles caras estão vestidos? Parece um astronauta. Eles estão usando um macacão de PVC duro, grosso, impermeável, colocam 3, 4 luvas, vedam a luva com silver tape, colocam uma galocha de borracha, veda a galocha com silver tape, colocam uma máscara também que tem quase um tanque de oxigênio nas costas para evitar que a pessoa se contamine. É assim que a gente lida com um vírus potencialmente letal. Se você observar, isso tem até em filmes, Epidemia de Dustin Hoffman, por exemplo, os caras estão lá no laboratório, o cara está lá com um tanque de oxigênio nas costas, uma máscara vedando, é quase um escafandro. É assim que a gente lida com um vírus potencialmente letal. E estão falando para a gente que o coronavírus é um vírus potencialmente letal e ao invés de usar um escafandro, você está usando uma máscara e um pouquinho de álcool gel na mão. Quando você vê como que as pessoas lidam com vírus potencialmente letais em laboratórios de biossegurança 4,
e você vê como que as pessoas estão lidando com o vírus, entre aspas, potencialmente letal na rua, a impressão que eu tenho é que uma dessas duas pessoas está equivocada. Ou o cara está usando equipamento demais lá fora, ou a gente está usando equipamento de menos aqui dentro. Então, a situação, doutor Alessandro, metrô de São Paulo, mas tudo bem, São Paulo é único, ônibus de transporte coletivo e sendo bombardeado, use máscara, use máscara, use máscara. O que está acontecendo nesse exemplo? Fernando, aí a gente tem que ver até com que profundidade que você pretende mergulhar nesse caldo, né? A gente pode ter tanto a burrice, que é endêmica nos nossos políticos aqui no Brasil, desde 1889. Você pode mergulhar um pouco mais fundo e entender todo o contexto de geopolítica que está acontecendo no Brasil, de engenharia social, e você pode mergulhar ainda mais fundo e entender que esse contexto de geopolítica serve a ganhos bilionários de todo um sistema financeiro internacional. Você vê que, apesar, nessa campanha da Natura agora, por exemplo, apesar de todo o absurdo que ela foi, os acionistas da Natura ganharam mais de R$ 1,5 bilhão com a valorização das ações da empresa. Então, todas essas manobras, a gente tem que ver até que ponto que você quer descer e avaliar, até onde que você tem estômago para entender o que está acontecendo. No caso dos metrôs, dos ônibus, é só você fazer parear o que aconteceu no Brasil com o que aconteceu em outros países do mundo. A Holanda, por exemplo, ela já revogou a questão da obrigatoriedade das máscaras. A gente estava conversando aqui offline antes, na Bielorrússia não foi feito nada de máscara e nada de lockdown. E a Bielorrússia teve 7 mil casos para cada 1 milhão de habitantes e teve 60 mortes para cada 1 milhão de habitantes. Na Noruega, não teve nada de máscara, nada de lockdown. A Noruega tem 1.700 casos para 1 milhão de habitantes e tem 47 mortes para cada 1 milhão de habitantes. Na Islândia, as máscaras elas foram mais ou menos obrigatórias só em transportes públicos, mas não houve nada de lockdown. A Islândia tem 5 mil casos para cada 1 milhão de habitantes e 29 mortes para cada 1 milhão de habitantes. O Brasil entrou nessa paranoia de colocar máscaras obrigatórias em toda parte, fechar o comércio à força, prender pessoas que estão sentadas na praia ou numa praça, colocou o gado brasileiro em pânico. Qual foi o resultado? A gente tem 13 mil casos, quase 3 vezes mais casos que na Islândia, quase 10 vezes mais casos que na Noruega e 2 vezes mais casos que na Bielorrússia, e casos por 1 milhão de habitantes. Então, assim, não interessa o tamanho da população do país. Quando você faz o cálculo por 1 milhão de habitantes, você está colocando todo mundo numa mesma mesa equitativa, em termos de porcentagens. E a gente tem 465 mortes para cada 1 milhão de habitantes. 465. A Bielorrússia não usou máscara, tem 60 mortes por 1 milhão de habitantes. A Noruega não usou máscara, tem 47 mortes por 1 milhão de habitantes. Nós, com máscaras, estamos tendo 465. Se esses números não servem como argumento para dizer que máscara adianta para nada, bom, vamos dizer que nós estamos na rua e você está de máscara e eu não estou de máscara. Quem que está correndo o maior risco? Você está de máscara e eu estou sem máscara. Quem de nós está correndo? Quem não está com máscara, é isso que a mídia quer levar para a gente, né? Eu estou sem máscara, eu estou com maior risco. Então, se eu estou sem máscara, eu estou com o maior risco de pegar a doença. Por que você quer me obrigar a usar a máscara? Segunda pergunta. Se você quer argumentar comigo que eu usando uma máscara e você usando uma máscara diminui o seu risco de pegar coronavírus, porque eu também estou protegido, então você está dizendo para mim que 2 máscaras diminuem o seu risco. Então é só você usar 2 e eu uso nenhuma. E eu também tenho uma colocação seguinte, doutor Alessandro. Os médicos, né, que estão na linha de frente, nos hospitais, na unidade de tratamento intensivo, eles estão paramentados, estão usando máscaras de dupla, de tripla proteção e até máscaras mais adequadas. E eles também estão se contaminando, não é isso? Porque
máscaras, elas fazem parte de um EPI para determinada situação. É tão patético você ver um médico saindo do hospital para tomar um café do outro lado da rua usando um jaleco, quanto é patético você ver um cidadão com a saúde em dia, que não tem nenhum problema grave, você não está com febre, você não está com falta de ar, não está tossindo, ver esse cidadão tomando café no mesmo lugar do médico lá de máscara. O médico de jaleco e ele de máscara. São duas situações que não fazem sentido. O melhor paralelo que a gente pode fazer com relação às máscaras é a tuberculose. O melhor paralelo de todos que a gente pode fazer. Tem mais ou menos quantas mortes, vamos ver aqui os dados atualizados de mortes por Covid no mundo. E aí a gente tem que partir da premissa de que esses dados estão corretos, né? As estatísticas também são outro problema. Mas vamos pensar que os dados estão corretos. Hoje, nós temos 720 mil mortos por Covid no mundo. Eu não vou entrar no mérito se são mortos com Covid ou mortos de Covid. Depois a gente pode até conversar isso. Mas agora a gente tem 720 mil pessoas que morreram até aqui, que foi debitado na conta do Covid. Beleza. Em 8 meses, né? Tudo bem. 720 mil mortes causadas por Covid. E aí eu sou obrigado a usar máscara. 720 mil mortes no mundo. Beleza. A tuberculose é uma doença extremamente parecida com o Covid, não é? Sim. Ela transmite por secreções respiratórias, ela causa sintomas respiratórios, é uma doença infecto-contagiosa, ela pode causar a morte, ok? Ok. Ano passado morreram 1.180.000 pessoas por tuberculose no mundo. Ano passado morreram 1.180.000 pessoas por uma doença respiratória, tuberculose. Quantas vezes você foi obrigado a sair de casa com máscara? Nenhuma vez. Por que agora com 720 mil eu sou? Qual a diferença? Por quê? Burrice, covardia, um bando de homem frouxo comandando as políticas desse país. Gente que parece que tem medo de assumir a responsabilidade pelas decisões que toma. Se esse cara não consegue assumir a responsabilidade, para que ele está lá? Se tudo que ele consegue fazer com a população é governar ela por meio do medo, eu vou te dar uma notícia, isso não é governo, isso é tirania. Entendi. Agora, aproveitando essa linha de raciocínio do uso da máscara, doutor Alessandro, quais os malefícios, então, já que nós estamos claro, né, que ela não protege contra esse vírus, por todas as razões que foram colocadas, quais os malefícios para o corpo humano das milhões de pessoas, aqui no caso do Brasil, que estão usando isso de forma, então, errada, estão correndo com máscara, estão fazendo bike de máscara, estão dentro do carro, estão usando máscara, dentro do metrô estão usando máscara. Qual que é o malefício da máscara no uso contínuo para a saúde humana, doutor Alessandro? Quando eu vejo um cara dentro do carro com o vidro fechado usando máscara, eu fico me perguntando que diabo que a natureza andou fazendo, porque aquele foi o melhor espermatozoide daquela noite. Alguma coisa não está batendo. Né? O cara dentro de um carro fechado usando máscara. O lance das máscaras, a gente tem que, para poder ir para a parte do malefício, dentro da medicina, existe um axioma chamado primo non nocere. Primeiro, não causar dano. Então, toda vez que você tem algum tratamento, vacina, cirurgia, remédio, equipamento, a gente tem que se preocupar primeiro com a segurança e depois com a eficácia. Toda a discussão em torno das máscaras está sendo feita no segundo plano, não no primeiro plano. As pessoas já estão indo para a segunda pergunta, se ela é eficiente ou não, sem ter respondido a primeira pergunta, se ela é segura ou não. Se o governo diz que eu recomendo, não estou tornando isso uma norma, eu estou tornando isso uma prescrição. Né? Existem dois tipos de lei, né? A normativa e a prescritiva. Eu não estou normatizando o uso da máscara, eu estou apenas prescrevendo. Eu recomendo, Fernando, que você use máscaras. Se você vai usar ou não, quem que tem que se preocupar com o critério de segurança? É você. O indivíduo. Sim. É você. Quando o governo diz que eu sou obrigado a usar máscara, então o governo também tem a obrigação de me fornecer todas as respostas sólidas para os questionamentos com relação à segurança. Primeira pergunta, é seguro eu criar uma microatmosfera supersaturada com gás carbônico?
Isso é seguro para mim? Se eu for uma pessoa cardiopata, por exemplo, já tem 2 stents no coração, se eu tiver que subir uma escada, correr para pegar um ônibus, eu usando uma máscara, isso aumenta meu risco de infarto, porque eu vou estar inspirando uma taxa menor de oxigênio? Se eu tenho alguma doença respiratória, como asma ou doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, será que respirar o tecido da máscara várias horas por dia não pode aumentar meu risco de lesão pulmonar e exacerbação de alguma doença pulmonar prévia que eu já tenho? Será que se eu estou usando algum tipo de imunossupressor, porque eu tenho alguma doença, eu tenho câncer, ou eu tenho artrite reumatoide, eu tenho alguma doença autoimune, e aí eu estou tomando imunossupressor, eu vou ficar respirando aquele caldo de bactérias que fica preso dentro do ambiente da máscara. Isso aumenta meu risco de doenças respiratórias? Então, existem vários questionamentos com relação à segurança do uso da máscara que o governo não respondeu. Você sabe por quê? Porque essas respostas não existem. Então, eles estão me obrigando a usar um equipamento por um período exagerado de tempo, me obrigando, sem me dar a resposta se aquilo é seguro ou não. É profunda essa colocação tua, hein, doutor? Porque eu tenho uma filha que é cardiopata. Começo da semana a gente foi dar uma voltinha no shopping, né? Porque estamos aí há 4, 5 meses presos em casa. E resolvi, uma garota de 17 anos que tem uma cardiopatia, e vamos dar uma voltinha para poder amenizar um pouco o estresse mental, né? E foi caminhar ali cerca de 50 metros, a menina começou a passar mal pelo uso da máscara, né? E ali eu percebi, eu já entendo, eu sabia disso, concordo com as tuas colocações, né? E eu falei, minha filha, pode tirar a máscara, né? Pelo menos ali baixou, porque aí todo mundo vai em cima, a segurança vai em cima. Tem esse problema também, né? Da segurança, né? Do vigia que está ali, ele já tem uma autoridade policial, olha, aqui você tem que usar máscara. Agora, a pergunta que eu te faço, porque você é médico e você, para exercer a medicina, você participa do CRM, que você tem que ter essa licença, o qual está do Conselho Federal de Medicina, e colocando essa situação que você fez, o juramento de Hipócrates, não causar mal para as pessoas. Cadê a representatividade da sua classe para parar com esse absurdo? O problema é que tudo virou politização. Né? A ciência, a boa ciência, a ciência que fez com que permitiu com que nós estivéssemos conversando aqui agora, a ciência que produziu esse óculos que você está usando e que corrige a sua deficiência visual e permite que você seja funcional no mundo. A boa ciência, Fernando, a boa ciência. Essa boa ciência foi jogada na lata do lixo. E tudo virou política. Então você tem o Conselho Federal de Medicina, falando a favor do uso de hidroxicloroquina. Você tem a Associação Médica Brasileira falando a favor do uso de hidroxicloroquina. E você tem a Sociedade Brasileira de Infectologia falando contra. Como? Quer dizer, a sociedade que é específica da patologia fala contra. Fala contra, mas ela fala contra que não é aquele contra tangenciando o que foi exposto. É um contra de maneira opositiva mesmo. Então, assim, ou o Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira estão certos, ou a Sociedade Brasileira de Infectologia está certa. Não tem como essas entidades médicas estarem certas ao mesmo tempo. Alguém está equivocado. Para mim, do meu ponto de vista, quem está equivocado é a Sociedade Brasileira de Infectologia, porque está se deixando politizar um discurso que deveria ser essencialmente científico. E nessa politização, nessa polarização política, muitas pessoas estão tendo, de novo, a gente bate naquele lance dos líderes frouxos, né? Existem pessoas frouxas que, na conversa íntima, se posiciona de uma maneira, mas não tem coragem para poder ir lá fora e falar a verdade. Parece que é como se tivesse com medo daquele cancelamento social, já viu? Não vou falar. Olha, eu penso isso, Fernando, mas eu vou. Não diz que eu falei isso, não, porque isso pode ficar ruim para mim. Ruim por quê? Você está defendendo a verdade? Eu não entendi. Defender a verdade virou algum tipo de crime agora? Eu gosto sempre de lembrar o que falou Abraham Lincoln, que é um dos caras que eu admiro demais. Abraham Lincoln disse o seguinte:
pecar pelo silêncio quando se deveria protestar é o tipo de coisa que transforma homens em covardes. E o que a gente está vendo, muito mais que uma epidemia de politização, muito mais que uma epidemia de vírus, a gente está vendo uma epidemia de pessoas covardes. Doutor Alessandro, o senhor sabe a posição da Sociedade Brasileira de Pneumologia em relação à máscara? Isso muda toda hora, né? Provavelmente os caras vão ser. Não tenho aqui, eu teria que pesquisar no Google rapidinho, mas provavelmente o que eles vão fazer é aquele discurso politicamente correto. Tendo em vista o risco de contaminação, tendo em vista o risco daquilo, recomendamos que. Mas sempre essas sociedades vão falar sobre recomendação, né? Eles não vão falar exatamente sobre normatização, vai ser uma coisa prescritiva. Então, resumidamente, em cima da frase do Abraham Lincoln, hoje nós temos um grande número de covardes, nesse caso específico, tanto em Brasília como na representação da classe dos médicos. Tá feio, né? Tá muito feio. É a mesma coisa absurda, ilógica, tirânica, ditatorial para todo lado. Para todo lado. E vários países, se a gente for colocar o foco só na questão da máscara, vários países têm falado que o uso de máscaras por pessoas saudáveis não é recomendável, não faz sentido. Saiu, inclusive, uma reportagem do Ministério da Saúde da Holanda falando isso, que não existem dados demonstrando a eficácia da máscara e não existem dados demonstrando a segurança da máscara. Então, por isso, eles deixaram por conta do indivíduo. Muitas pessoas que se dizem conservadoras no Brasil, e isso é uma coisa que me irrita profundamente, muitas pessoas que se dizem conservadoras exigem que o Estado interfira nessa decisão do indivíduo. Elas não têm capacidade de assumir o autopertencimento. Não, mas o Estado tem que falar. Não, o Estado não tem que falar. O Estado poderia simplesmente falar o seguinte: quem quiser abrir o comércio, abra. Se você é contra o comércio aberto, não abra seu comércio, não vá ao comércio. Quem quiser usar máscaras, que use máscaras. Quem não quiser, que não use máscaras. Essa é uma decisão do indivíduo. É a liberdade individual, então, que você está pregando. Quando eu coloco pessoas doentes em casa, isso pode até ser chamado de quarentena. Quando eu forço pessoas saudáveis a ficar em casa, isso se chama ditadura. Pessoas conservadoras de direita não têm como aprovar condutas ditatoriais. Então, pessoas de direita que são a favor da obrigatoriedade do uso de máscaras, ou pessoas de direita que são a favor do lockdown do comércio, essas pessoas estão sofrendo um problema de dissonância cognitiva. Elas estão falando que são de direita, mas elas estão agindo igual pessoas socialistas. Doutor Loyola, eu vou mudar um pouquinho o foco aqui da nossa entrevista, porque a nossa audiência aqui está explodindo literalmente. Nesse horário, nunca chegamos numa audiência desse nível. E as pessoas estão perguntando para o médico, né, para o doutor Loyola, quais são os primeiros sintomas que as pessoas podem entender que a máscara está fazendo mal, e aquele uso constante, o que pode acarretar, me falaram até aqui em acidose, né, do sangue. Então eu gostaria que o senhor desse aí uma explicação básica como médico, o que essa pessoa vai entender enquanto está usando muito a máscara, e se usar de forma constante, o que pode prejudicar ela. Como eu te falei, não existem estudos para nenhum dos dois lados. Não existem estudos que demonstrem a segurança da máscara e não existem estudos demonstrando a insegurança do uso da máscara. Nesse caso, o que a gente vai ter que fazer é tentar aplicar o bom senso. Se você se sente confortável usando a máscara, se você é uma pessoa feia e a máscara te deixa mais bonito, use a máscara, vai fazer bem para os seus contatos no Tinder. Mas se por acaso você não se sente bem com a máscara, não use a máscara. Como que eu vou saber se eu não estou me sentindo bem com a máscara? Amigão, põe um sapato 3 números abaixo do seu, eu não preciso te falar os sintomas que você vai ter do uso do sapato incorreto. Se você estiver sentindo muita fadiga, dificuldade para respirar, coriza, tosse, pigarro, pode ser que aqueles sintomas sejam decorrentes da respiração naquele ambiente não muito saudável que a máscara cria.
Mas, de novo, não existem dados sólidos científicos falando, olha, quem usa ainda, a gente ainda não tem, né? Não sei se esses dados vão ser produzidos para qual lado, mas a gente ainda não tem um estudo dizendo, olha, quem usou máscara infartou mais do que quem não usou máscara. A questão toda na questão da máscara, Fernando, a grande pegadinha é, eu fui obrigado a usar um equipamento de proteção individual cuja segurança do uso contínuo não foi demonstrada para mim. Tá. Então, esse fato de ficar respirando, né, o próprio ar, inspira novamente ele. Isso com o tempo, doutor, principalmente as pessoas que estão correndo, em frente à minha casa, as pessoas correm de máscara. É um absurdo. Isso afeta a oxigenação do sangue, doutor? Existem algumas demonstrações de nível anedótico, mostrando que sim, você aumenta muito a inspiração de gás carbônico. Né? Mas, de novo, como eu estou te falando, não existem estudos mostrando que isso é seguro. Entendi. Então, o governo deveria fazer o quê? Usa máscara se você quiser. Eu não posso te obrigar a fazer alguma coisa que não é segura.